A torcida alvinegra está em polvorosa. A notícia que chegou como um raio nos bastidores do Botafogo de Futebol e Regatas é simplesmente de arrepiar. A Fiat está de olho na Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Glorioso. Uma proposta bilionária, meus amigos. Isso mesmo, você não leu errado. A Fiat, gigante do setor automobilístico, decidiu colocar suas cartas na mesa e fazer um movimento audacioso que poderá mudar o curso da história do nosso amado Botafogo. O que isso significa? O que está por trás dessa proposta? O que a torcida está sentindo? Vamos explorar tudo isso. Ao ouvir essa notícia, muitos torcedores já começaram a sonhar. Afinal, quem não gostaria de ver o Botafogo com mais recursos, investindo em grandes jogadores e voltando a brilhar no cenário nacional e, quem sabe, até internacional? A história do Botafogo é repleta de glórias, títulos e conquistas, mas também de altos e baixos. E esse rumor pode ser a reviravolta que todos nós estávamos esperando. Imaginemos a cena: no estádio Newton Santos, a torcida se agita, canta, vibra. As redes sociais bombam com comentários, memes e esperanças. Se a Fiat entrar, vamos dominar. Um time forte é o que precisamos para voltar a ser campeão. Essas declarações ressoam entre os torcedores que sonham alto. O que se segue é uma onda de otimismo, mas também uma pitada de ceticismo. Afinal, estamos falando de futebol, um universo onde as promessas muitas vezes não se concretizam. Será que essa proposta vai se materializar? E, por falar em sonhos, é impossível não lembrar das grandes épocas do Botafogo. Títulos, ídolos, partidas memoráveis. É um legado de paixão que une gerações. Agora, com a Fiat, essa nova era pode significar não apenas a injeção de capital que o clube precisa, mas também uma mudança na mentalidade e na forma como o Botafogo é visto no Brasil e no mundo. A presença de uma marca tão forte pode abrir portas, criar parcerias e, quem sabe, até atrair novos torcedores e investidores. Mas calma! Antes de nos deixarmos levar por essa onda de euforia, é importante refletir sobre os desafios que vêm junto com essa proposta. A entrada de um gigante como a Fiat pode trazer mudanças significativas, não só dentro de campo, mas também fora dele. Como será a relação entre o clube e a montadora? Quais serão as prioridades? A voz da torcida será ouvida? Estas são questões que precisam ser levantadas e discutidas. E para quem está se perguntando, o que isso significa para o elenco atual? Bem, essa é uma questão intrigante. Um investimento desse porte geralmente significa a contratação de novos jogadores, uma reformulação ou, pelo menos, uma revisão das estratégias. Novas contratações podem ser vistas como uma esperança renovada, mas também trazem a dúvida sobre o futuro dos ídolos que já estão no clube. O que vai acontecer com a base que já existe? Com tudo isso, a expectativa só aumenta e a pergunta que fica é: será que a Fiat realmente vai cumprir essa promessa? E se sim, como ficará o Botafogo? O que nós, torcedores, podemos esperar para o futuro? Esses questionamentos são vitais para que possamos compreender não só a magnitude do que está acontecendo, mas também a responsabilidade que vem atrelada a essa proposta. Portanto, fique ligado, alvinegro. No próximo capítulo, vamos explorar o impacto dessa proposta bilionária nas táticas e no desempenho do Botafogo em campo. Será que estamos prestes a testemunhar uma revolução tática? Ou será que as coisas continuarão do mesmo jeito? O futuro é incerto, mas a emoção está garantida. Agora, vamos ao que realmente importa: como a entrada da Fiat, com sua proposta bilionária, pode impactar o desempenho do Botafogo em campo. Visualiza a cena: novos recursos, novas contratações, uma estrutura mais robusta e, quem sabe, um futebol mais competitivo. O que se desenha nesse cenário é uma possibilidade de revolução no estilo de jogo e nas táticas adotadas pelo clube. Com um aporte financeiro desse tamanho, a expectativa é que o Botafogo não apenas melhore a qualidade do seu elenco, mas também reformule sua abordagem tática. Imagine só a chegada de jogadores com experiência em grandes clubes, atletas que já brilharam em ligas internacionais. Isso pode trazer uma nova mentalidade para o time, um novo jeito de jogar, uma nova fome de vitória.
A qualidade em campo precisa refletir a força que vem de fora, e a Fiat pode ser a chave para essa transformação. Mas, por outro lado, a pressão aumenta. Quando um clube começa a investir pesado, as expectativas também crescem. Torcedores exigem resultados imediatos, e em um campeonato como o brasileiro, isso pode ser uma faca de dois gumes. O Botafogo terá que se adaptar rapidamente. A mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. As estratégias de jogo precisam ser revistas, os jogadores precisam se encaixar em um novo estilo. E é aí que a figura do técnico se torna essencial. Como lidar com essa nova realidade? O treinador terá que ser um maestro, capaz de unir todas essas novas peças em um único quebra-cabeça. A sintonia entre os jogadores, o entendimento claro das táticas e a capacidade de adaptação são fundamentais. Um elenco recheado de estrelas pode ser um sonho, mas se não houver um plano de jogo claro, este sonho pode rapidamente se transformar em um pesadelo. Vamos considerar, por exemplo, as contratações que poderiam vir com esse investimento. Jogadores com uma mentalidade vencedora, acostumados a disputar títulos, podem transformar a atmosfera no vestiário. A competição interna se intensifica e, com isso, todos precisam elevar seu nível. Jogadores que estavam acomodados podem se ver forçados a dar o melhor de si, ou correr o risco de perder a posição para um novo reforço. Além disso, essa mudança pode também influenciar a base do clube. Uma nova filosofia pode fazer com que os jovens talentos das categorias de base tenham mais espaço para brilhar. Investir na formação de jogadores é um dos pilares de todo clube que deseja ter sustentabilidade financeira e competitiva. E se a Fiat entra com um projeto a longo prazo, isso pode abrir portas para uma nova geração de craques alvinegros. Agora, vamos falar sobre a torcida. A entrada da Fiat não é apenas uma questão financeira, é uma mudança de atitude. A torcida se sente mais integrada, mais próxima do clube. As arquibancadas do Newton Santos poderão voltar a ser um caldeirão de emoções, onde cada grito, cada apoio, cada vibração será sentido em campo. Com novos ares, a paixão pela estrela solitária pode ser reacendida, trazendo um novo fôlego para um clube que já teve dias gloriosos. E, claro, não podemos esquecer do impacto mediático. O Botafogo, com uma marca de peso como a Fiat ao seu lado, atrai a atenção de patrocinadores, investidores e da mídia. Isso pode significar muito mais visibilidade para o clube, que volta a ser uma força a ser reconhecida. As coberturas dos jogos, as entrevistas e as notícias que saem nas redes sociais ganham um novo peso, uma nova narrativa. Portanto, alvinegros, o que podemos esperar desse novo ciclo? Uma revolução tática é apenas o começo. A pressão é alta, mas a esperança é ainda maior. Quais serão os próximos passos do Botafogo? O que vocês acham que vai acontecer com o nosso time agora que a Fiat está por trás? Deixem suas opiniões nos comentários, porque no próximo capítulo vamos explorar o impacto que essa proposta bilionária traz para o mercado e o que isso significa para o futuro do nosso glorioso. Agora que já discutimos a proposta da Fiat e seu impacto em campo, é hora de descer um pouco mais a fundo e analisar as repercussões no mercado financeiro e esportivo. O que essa proposta bilionária realmente representa para o Botafogo e o que podemos esperar para o futuro? Essa é uma discussão que vai muito além do gramado. Primeiramente, vamos entender o que significa a SAF em termos de gestão e finanças. A Sociedade Anônima do Futebol foi uma mudança significativa na forma como os clubes são administrados no Brasil. Em vez de depender exclusivamente de receitas tradicionais, como bilheteira e contratos de patrocínio, a SAF permite que clubes busquem investimentos diretos e ampliem seu potencial econômico. Portanto, a proposta da Fiat não é apenas uma injeção de dinheiro, mas um passo estratégico em direção a um modelo de negócios mais sustentável. Se a Fiat se torna uma grande parceira do Botafogo, isso pode abrir portas para outras marcas e investidores. Imagine o impacto de ter uma montadora de automóveis investindo em publicidade e marketing ao lado da estrela solitária. Isso pode criar um efeito dominó, onde outras empresas também queiram se associar ao clube. O Botafogo pode deixar de ser apenas um time de futebol e se tornar uma marca poderosa, com uma presença significativa no mercado.
Além disso, a proposta da Fiat pode trazer uma nova abordagem na captação de recursos. O uso de plataformas digitais e o engajamento com os torcedores podem se tornar ferramentas fundamentais. Imagine uma campanha onde os torcedores se tornam sócios do clube, comprando ações e fazendo parte dessa nova era. Isso não só gera receita, mas também cria um laço ainda mais forte entre a torcida e o Botafogo. Outro ponto importante a ser considerado é o potencial de valorização do clube. Um investimento desse porte pode elevar o valor de mercado do Botafogo, tornando-o mais atraente para futuras negociações, seja de direitos de transmissão, seja de parcerias com outras empresas. Além disso, isso pode significar a possibilidade de retorno em forma de títulos e conquistas, o que, por sua vez, gera ainda mais engajamento e interesse das marcas. E o que dizer da imagem do clube? Um Botafogo forte, apoiado por uma marca de prestígio como a Fiat, pode mudar a percepção do público. A história do nosso glorioso é rica em tradição e conquistas, mas a imagem precisa ser constantemente renovada. Um clube que se apresenta como inovador e em busca de novas estratégias pode atrair um público mais jovem e diverso, ampliando sua base de torcedores. Além disso, a questão da transparência e da comunicação se torna ainda mais crucial. Se a Fiat realmente entrar no jogo, os torcedores esperam resultados e, principalmente, informações claras sobre como esse investimento está sendo aplicado. Uma gestão transparente pode criar um ambiente de confiança, onde a torcida se sente parte do processo e não apenas um espectador. Agora, vamos refletir: como a proposta da Fiat pode impactar não apenas a gestão do Botafogo, mas a forma como clubes brasileiros se relacionam com empresas. A cultura do investimento no futebol está mudando, e o Botafogo pode ser um exemplo a ser seguido. Estamos diante de uma oportunidade de ouro, mas também de grandes desafios. E a pergunta que fica é: o que queremos para o futuro da nossa estrela solitária? Com isso, vamos encerrar este capítulo com uma reflexão sobre o que significa essa nova era para o Botafogo e o que a torcida pode esperar. No próximo e último capítulo, vamos integrar todos esses ângulos, trazendo uma visão do futuro do Botafogo e como essa nova era pode se desenrolar. Então, não saia daí e prepare-se para o clímax dessa história. Chegamos ao último capítulo, onde vamos integrar tudo o que discutimos até agora e fazer uma reflexão sobre o futuro do Botafogo diante dessa proposta bilionária da Fiat. Este momento é crucial para entender não apenas o potencial do clube, mas também o que isso representa para a torcida e para o futebol brasileiro como um todo. Primeiramente, é importante destacar que estamos diante de uma oportunidade que pode transformar o Botafogo. A combinação de uma forte marca como a Fiat com a tradição e a paixão dos torcedores alvinegros pode resultar em um clube ainda mais forte e competitivo. Essa proposta não é apenas uma questão financeira, mas uma mudança na mentalidade que pode impactar todos os aspectos do clube. Vamos pensar nas possibilidades: um elenco mais qualificado, contratações de peso, um planejamento estratégico mais robusto e, claro, a chance de voltar a brigar por títulos. A torcida, que sempre esteve ao lado do Botafogo, agora pode ter motivos ainda mais concretos para acreditar em um futuro brilhante. A ideia de ver o glorioso de volta ao topo do futebol brasileiro é uma chama que pode ser reacendida com a chegada de novos investimentos. Além disso, a relação entre a Fiat e o Botafogo pode estabelecer um novo padrão de como clubes brasileiros se relacionam com parceiros. Essa proposta pode servir de exemplo para outros clubes que buscam se modernizar e se adaptar ao novo cenário do futebol mundial. O Botafogo pode se tornar um modelo de gestão, mostrando que, com visão e estratégia, é possível transformar um clube em uma potência. Mas é preciso lembrar que todo esse potencial vem acompanhado de desafios. A pressão por resultados será intensa, a torcida exigirá empenho e dedicação. A gestão do clube terá que ser cuidadosa, equilibrando a necessidade de resultados imediatos com a visão de longo prazo. É um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento conta e pode impactar o futuro do clube. E, claro, não podemos esquecer da importância da torcida nesse processo. O alvinegro não é apenas um time, é uma paixão que atravessa gerações. A conexão entre o clube e seus torcedores é o que faz a estrela solitária brilhar, e isso não pode ser esquecido. A Fiat pode trazer novos recursos,
mas a alma do Botafogo continua sendo a sua torcida. É fundamental que a diretoria se lembre disso em cada decisão que tomar. Por fim, e se tudo isso realmente acontecer? Estamos diante de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O que podemos esperar do nosso Botafogo? Uma volta triunfal ao topo do futebol brasileiro, talvez até uma presença marcante em competições internacionais? A esperança é de que essa proposta da Fiat não seja apenas um capítulo na história do Botafogo, mas o início de uma nova era de conquistas e glórias. Portanto, alvinegros, deixo a pergunta no ar: o que você espera dessa nova fase do Botafogo? O que você gostaria de ver na próxima temporada? A sua voz é fundamental. Deixe seus comentários e vamos continuar essa conversa, porque a paixão pela estrela solitária nunca acaba. E lembre-se, o futuro é promissor e estamos todos juntos nessa jornada. Chegamos ao fim desse roteiro, mas a história do Botafogo continua. Inscreva-se no canal, deixe seu like e venha comigo para acompanhar todas as emoções do nosso glorioso. Juntos, somos mais fortes.